Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar algumas maçãs. E o versículo que eu vou deixar com você se encontra em Lucas, no capítulo 12, são versos 20 e 21. Diz assim: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar por essa maçã aqui, que ficou por trás de todos os outros elementos. Eu vou usar um pincel número 8, a maçã é grande, então eu preciso de um pincel maiorzinho para ter mais tinta no pincel, para carregar mais tinta. Começando, verde pistache, aqui ó, dentro desse fundinho. Eu coloco a tinta e puxo para fora. Eu não preenchi até ali. Agora, eu vou pegar uma isca de sépia. Vou colocar aqui dentro e já deixo um pouquinho mais escuro. Pouquinho não, bastante, porque o sépia ele é bem escuro. Mas eu não cubro o verde pistache, viu? Lavo meu pincel, pego um pouco do amarelo ouro e coloco aqui, ó, nessa área do corpo da maçã aqui. Não vou me incomodar muito com esse cabinho da outra. Eu vou colocar um pouquinho do amarelo também aqui. E esse amarelo daqui, eu vou puxar ele um pouco, bem de leve, para cima do verde. Ó, então não vai ficar verdão ali. Se preencher muito, que nem eu fiz aqui, põe mais um pouquinho do verde e dá uma trabalhadinha nele assim. Agora, imediatamente, eu venho com o vermelho. Eu tô usando o vermelho vivo. Você pode usar o vermelho que você tiver. O tom do vermelho não vai influenciar muito aqui na cor da maçã. Eu gosto do vermelho vivo porque ele é bem assanhado, bem alegre. Vou preencher todas essas áreas e eu já vou misturando de leve, porque eu quero que fique aparecendo nessa área um tom amarelado, bem amarelado. Aqui na beira, encostado no sépia, eu já deixo um pouquinho o vermelho mais puro e daí eu venho puxando. E quando você puxar, já venha fazendo assim umas linhas. Eu não vou trabalhar essa maçã com todas aquelas linhas que eu gosto de fazer com o vinho, com uva, berinjela. Eu vou deixar ela um pouco mais simples. Mas aqui, ó, não precisa misturar muito. Pode deixar assim esse arranhado. Acho que dá para você ver os vãos ali onde o amarelo ouro aparece. E agora aqui, nessa área de trás, eu coloquei um pouquinho do vermelho e tô puxando para cima do amarelo. Também pode deixar assim, ó, arranhado. Não é para misturar. Ó, aqui ficou muito verde. Se o verde encontrar com o vermelho, ele vai ficar um tom de marrom, quase sépia. Então, coloquei um pouquinho mais de amarelo aqui. Agora aqui ficou bem legal, gostei. Você viu que eu entrei com o vermelho e ficou aquelas linhas com amarelo ouro. E agora eu vou fazer uma sombra com o sépia. Eu vou começar por aqui, ó, com uma pincelada de sépia. Eu vou deixar uma sombra assim um pouquinho mais acentuada, que é a sombra dessa folha.
Eu vou limpando o meu pincel bem de leve. Ó, tô carregando de tinta aqui. Eu coloquei uma pincelada generosa e ficou bem gordinho de tinta. Então, tô pegando tinta aqui. E vou fazer um pouquinho de sombra em cima desse vermelho. Se você pegar no pote, tira o excesso no pratinho, para não ficar muito carregado. Aqui ele não é redondo, tá? Ele tem realmente umas entradinhas. Ó, vou pôr mais um pouquinho do sépia aqui. E venho limpando meu pincel. Aproveitar a sujeirinha aqui. Já vou aproveitar e fazer esse cantinho aqui. Esse cantinho é sépia puro. Aqui também a gente tem um pouquinho, a mesma intensidade que ficar desse lado tem que ficar desse, tá? Aqui eu venho sumindo, porque desse lado aqui eu vou colocar só o pincel sujo mesmo. Eu não vou colocar uma sombra daquele jeito. Isso. Eu já vou marcar a área de luz com um pouquinho do branco. Eu vou pôr aqui e aqui, 2 pontinhos. Esses pontinhos eu vou dar uma puxadinha. De leve. E aqui eu posso só pôr o pincel. É claro, o vermelho tá bem úmido, então isso daqui vai sumir um pouco. Eu tô deixando a área marcada. Agora, nós vamos fazer essa outra maçã aqui da direita, que tá por trás. Mas antes, eu vou fazer esse cantinho aqui da nossa fruteira. Eu vou preencher de branco. Aqui desse ladinho, eu vou colocar, ó, uma isca de preto. Eu fiz um cinza. Isso aqui seria correspondente ao cinza chumbo. Eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho. Nem preenchi inteiro, você viu? Ficou só nesse lado de baixo pra cima. E agora a maçã. O acabamento ali a gente faz depois. Começo com um pouco do amarelo ouro. Já coloco o vermelho em volta. Só para quebrar esse amarelão, vai ficar um pouco laranja. Vou imaginar que essa maçã esteja para cá. Então, eu vou puxar essas linhas aqui, ó, com o vermelho em cima do amarelo, nesse sentido. Terminei de colocar o vermelho. Agora, eu vou fazer uma sombra com o sépia. E aqui, ó, ficar bem acentuado. Porque essa maçã tá fazendo sombra nessa de cá. Aqui também, vou deixar assim. Aqui no meio fica um pouquinho menor. Aqui pode ficar mais forte, aqui embaixo da folha também. Aqui vai sumindo, porque ela é redonda e essa parte aqui, que tá pegando luz, é a mais alta. Desse lado, eu vou colocar aqui, ó, pincel sujinho só. Vou colocar um pouquinho aqui nesse cantinho, só para fazer o sombreado da borda. E depois eu puxo também na mesma direção que eu puxei aquele outro. O vermelho para cima do amarelo. Eu vou pôr um pouquinho mais aqui. Lavei bem meu pincel e já vou marcar o ponto de luz com o branco. E eu vou colocar o ponto de luz bem aqui, ó. Assim. Esse ponto de luz, ele vai sumir também. E a gente vai voltar depois fazendo o acabamento. E agora eu já venho para essa outra maçã do meio, colocando verde.
Em seguida, um pouquinho do sépia. Coloque sempre pouquinho, porque a gente pode voltar depois, escurecendo mais, se for preciso. Ao passo que tirar já é mais complicado. Ó, agora o amarelo ouro. E agora, aqui em volta, o vermelho. Que eu já vou colocando e já vou puxando para cima do amarelo. Deixando risquinhos. Agora não é para misturar. E não é tudo do mesmo lado, tá? Ó, o centro tá aqui. Então, aqui vem o reto, aí eu venho girando, porque ela é redonda. Aqui do lado de cá, eu vou girando nesse sentido. Nem lavei meu pincel, já peguei o amarelo ouro e vou colocar aqui no meio. Isso quer dizer que essa vai ficar mais laranja, mais sujinha. Olha só, ficou quase um amarelo cádmio. Ela vai ficar mais clara. Eu já venho com o vermelho em volta. Primeiro, você pode quebrar essa linha do amarelo ali. Mas não se esqueça que você não vai trabalhar assim de rodinha. Você vai trabalhar, ó, o sentido da maçã tá aqui, ó. Ó. E assim que vai ser aquelas linhas que a gente vai deixar aqui. Não é preciso preencher tudo. Pode deixar esse amarelo aparecendo. Agora eu troquei de pincel, peguei o número 6, que tá um pouquinho mais durinho. E com esse pincel eu vou fazer assim. Esse sépia, ó, tirei o excesso ali. Eu vou passar bem em cima dessa linha, para ela não ficar tão nítida. Porque afinal aqui é uma área de sombra. Então a gente não pode ter um contraste muito grande. Até aqui. Aqui ela já tá pegando luz. Pronto, quebrei a linha ali e agora do lado de cá também. Eu vou aproveitar e já vou passar um pouquinho de sombra nessa parte aqui de baixo. Vou quebrar essa linha aqui também. Você viu que eu não tô passando tinta em cima. Eu vejo perfeitamente onde terminou essa maçã. Mas não é uma coisa assim, branco e vermelho, contrastante. E aqui eu venho limpando o pincel, porque eu não posso deixar aquela linha também. Eu vou fazer alguns risquinhos, mas assim, ó, peguei o sépia, coloquei aqui no pratinho, olha a quantidade, é o mínimo. E eu vou começar aqui bem do centro, olha, deixando alguma ranhurazinha, mas muito pouco visível. É só para não ficar uma bola vermelha, porque elas têm alguma coisinha assim. Todas as espécies de maçã têm um pouquinho dessa ranhura. Aqui em cima eu vou fazer assim, ó, um cantinho. Esse cantinho eu vou virar um pouquinho, do lado de cá também. E até aqui, ó, fazendo um pouquinho de sombra. Esse puxar para dentro, não aqui, tá? Aqui fica clarinho e atrás fica escurinho. Que posso até deixar um pouquinho mais forte, porque essa é uma área de sombra. Isso. Meu cabinho aqui ficou meio descentralizado. Acho que eu vou empurrar ele um pouquinho para lá. No teu vai certo, tá? Acho que eu me descuidei aqui e passei tinta em cima. Então, eu vou tirar ele dali, que ele vai sair mais do centro.
para iluminar esta aqui, eu vou usar o branco puro. Eu vou colocar um pouquinho de luz ali e um pouquinho de luz aqui. Assim, ó, coloco uma pinceladinha da largura do pincel, no meio fica mais forte, pra lá e pra cá eu levanto o pincel para ficar um pouquinho mais suave esse branco. Aqui mesma coisa, ó. E agora aqui, você viu que ficou tudo escuro? A gente não pode deixar. Então, eu vou usar um pouquinho do verde. O verde vai uma linha só. Tô pegando o pincel, colocando ele como se fosse um pincel zero. Olha. Agora eu volto com o pincel fazendo sumir essa linha forte em cima desse sépia que eu tenho ali. Um detalhezinho. Vamos caminhando para a esquerda. Vamos fazer o fundo da fruteira do lado esquerdo. Esse lado aqui eu vou deixar mais escuro. Eu vou começar aqui com uma pincelada de amarelo e vou terminar de preencher com o sépia. Eu vou misturando. Ó, vai ficar meio ocre ali, quase siena. E agora eu vou dar uma pincelada de vermelho aqui. E vou deixar assim, ó, vou deixar uma mancha, tá vendo? É meio que um reflexo. Um pouquinho de branco, só pra realçar aqui. Eu não tô colocando na borda, tô colocando um pouquinho mais pra dentro. Agora, essa maçã aqui, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei essa. Olha aqui, já coloquei a base, agora eu vou usar o sépia para fazer a sombra. Aquele pouquinho, bem pouquinho, aqui dentro. Puxo para fora. Agora eu vou usar um pouquinho aqui, vou começar pelo cantinho, para fazer a sombra da bacia. Não posso deixar essa linha reta. Então, eu venho sumindo com ela. Mais um pouquinho. E eu vou fazer aqui, ó. Que tem um contraste muito gritante. Então, o que eu faço? Eu coloco um pouquinho do sépia em cima da divisão. O vermelho continua vermelho, o sépia continua sépia, só que não tenho aquela linha assim, tão forte. Eu vou pôr um pouquinho aqui também fazendo uma sombra, só que aqui, é claro que eu vou pôr em cima do vermelho, não pra fora, porque a maçã terminou aqui. Já continuo aqui fazendo a sombra da folha. Essa até eu posso deixar um pouco marcada aqui a borda, mas eu prefiro assim, deixar bem forte ali, ó, perto da folha. E depois eu venho limpando o meu pincel pra fora. Pra terminar assim um pouco mais suave. Lembrando que essa sombra aqui, ela não pertence à maçã. É uma sombra projetada. É uma sombra da folha. Aqui eu vou fazer a sombra da maçã. Vou quebrar também essa linha. Passando um pouquinho de sépia. E limpando o meu pincel. Aqui, ó, essa linha pode quase sumir. Agora eu vou pegar um pouquinho só de sépia e vou passar aqui fazendo um pouquinho de sombra. Mas eu não vou fazer que nem ali, que eu vou fazer diferente. Só coloquei um pouquinho do sépia, agora eu vou colocar um pouquinho de luz. Um pouquinho de luz branca. Aqui, ó. Vou dar uma puxadinha. E um pouquinho aqui. Vou colocar também um pouquinho do lado de lá.
Um pouquinho maior aqui no meio e vai sumindo. Vou colocar uma pincelada de luz aqui. O amarelo tá muito molhado, ó, o meu branco ficou bem amarelo, mas depois que secar, eu volto lá, fazendo um acabamentinho. Agora, eu vou pegar assim, ó, pouquinho do branco. Eu espalho bem, para não ficar excesso de tinta no pincel. Aí, eu vou pegar esse pincel desse jeito aqui e vou fazer uma luz aqui, ó. É só um... Não é uma linha, é um esfumado. Mais um pouquinho. E eu vou fazer aqui. Eu não vou chegar ali embaixo da folha, mas nessa área aqui, ó, que tá aparecendo bem, que tá separado das outras. E a gente pode iluminar um pouquinho. Isso daqui é um reflexo. Se você olhar as frutas, quando você coloca assim, uma em cima da outra, você vê esse reflexo. Eu posso até, assim, bem pouquinho, fazer um pouquinho aqui, ó. Não coloquei daqui até lá, só um pouquinho assim. E agora nós vamos fazer as folhas. Eu vou fazer com verde oliva. Eu gosto bastante do verde oliva e faz tempo que eu não uso ele. Então, eu vou fazer essa folha aqui, que tá dobrada e tá por trás da outra. Eu vou começar colocando a base aqui com verde oliva. Aqui embaixo da dobrinha, eu vou deixar a dobrinha porque ela é grandinha, então não vou preencher, não. Eu só vou colocar a linha lá do lado de fora e dar uma esfumaçadinha pra dentro. Preservei o espaço. Agora, aqui eu tenho o centro, né? Marquei. Não precisa nem de risco. Desse lado deixei um claro, eu vou escurecer pro lado de cá. Você viu que ficaram 3 espaços ali porque é dobrinha. Eu vou colocar o verde pistache. Como eu tenho a dobrinha, eu não posso esfumaciar aqui, que ali é a linha do contorno da folha. Eu vou esfumaciar um pouquinho para trás. Olha lá, já ficou. Aqui, ó, eu tenho o centro da folha. Então, eu vou pôr um pouco de luz, puxando para direita. E vou pôr no lado de cá um pouco de luz, puxando também para direita. Só que eu puxo aqui para cima e aqui para baixo. Eu vou lavar meu pincel. Vou usar um pouquinho do sépia para dar um pouquinho mais de sombra. Só nos cantinhos onde tá escuro já. E pode até deixar meio manchadinho. Pronto. Agora eu vou iluminar. Não vou usar o branco, embora eu pudesse, porque o pistache ele é bem amareladinho, o oliva também. Aí o branco fica legal, mas eu vou usar o erva doce. Ó, umas pinceladinhas e uns arranhões. A ranhura fica ali, não desmanche. E um ponto de luz do lado de cá também. E aqui, ó, na dobrinha. Eu tô colocando a tinta, eu nem esparramei. Viu que legal? Ainda pode fazer um acabamento com pincel zero, ó. Assim, aqui. Até aqui nessa área escura. Fica bem legal. Agora eu vou fazer essa outra de cá, que também tem dobrinha. Eu vou fazer do mesmo jeito, mas vou mostrar pra você. Aqui eu já tô puxando pelo meio.
eu vou puxar esse olivo pra cima. Aqui tem o dobrinha, então, embaixo da dobrinha, sempre escurinho. Já faço ali no lado de lá um esfumaciadinho. E aqui, eu vou deixar esse lado aqui mais escuro. Sobraram 3 espaços. Esse aqui, que eu já tô colocando o pistache, deixando arranhado. Aqui do centro, que eu já vou puxar aqui, ó, pro lado também. Vou fazer uma viradinha assim. Você viu que depende do lado que eu puxo a tinta, é o movimento que a folha tá fazendo. Aqui, ó, tô puxando bem, fazendo curva. Então, essa folha dá a impressão que virou pra cá. E agora, ali preencho também com o pistache. Vou escurecer um pouquinho aqui no pé com o sépia. E aqui, ó, nessa borda com erva doce, eu vou dar uma clareada ali. Uma clareada na borda da dobrinha. E aqui eu vou colocar a tinta e vou dar uma puxada, deixando a ranhura. Agora, o acabamento com o erva doce, também faço aqui uma linha no meio. Eu quero fazer aqui, ó, uns pontos de luz. Acentuo um pouquinho a luz aqui. Você viu que eu não fiz um acabamento inteiro, eu coloquei algumas voltinhas. Pode até colocar uma pra dentro, ó, uma pra dentro e uma pra fora. Fica bem legal. Eu vou terminar as outras folhas, que não tem muito segredo, porque elas não têm dobrinhas. Eu vou repetir a mesma coisa. Olha, terminei aqui as 2 folhas. Agora, eu já vou fazer aqui com o sépia e o pincel zero, o cabinho da folha. Não é muito fininho, não, mas melhor fazer com o pincel zero. Você pode pôr do lado ou em cima, assim, ó, uns pontinhos com o erva doce, que dá uma iluminada. O cabinho da maçã, eu vou preencher com o verde pistache. Agora, eu vou usar o sépia para fazer um contorno. Aqui, ó, do lado de baixo. Não é uma coisa muito certinha. Aqui, ele tem um gordinho. Não é retinho, tá? Faz um gordinho ali. E agora, com erva doce, eu faço aqui, ó, uma luz. E coloco uma linha fazendo como se fosse um contorno do lado de cima. E assim eu vou fazer os outros também. Pronto, terminei os cabinhos das maçãs, essa parte tá pronta, faltando só realçar os brilhos, que a gente vai deixar por último. Agora, vamos fazer a fruteira. Eu vou usar o azul hortênsia, você pode substituir por um caribe, um azul clarinho, até o celeste. O branco e o preto. E o pratinho. Nós vamos fazer assim. Eu tenho aqui, ó, espaços limitados. Onde eu tenho essa ranhura é a área mais escura. Mas eu vou começar com o azul hortênsia, preenchendo esse espaço aqui. Não é para preencher deixando essa linha aqui muito certinha, tá? Você tem que deixar ondulado mesmo, do jeito que tá no risco. Procura seguir. Vou passar esse azul por aqui.
Não precisa caprichar muito quando estiver preenchendo esse azul, porque a gente vai trabalhar por cima dele ainda com outros tons. Viu que eu tô preservando aqui essa área? Pronto. Eu atravessei com o azul aqui, ó. Em seguida, e rapidinho, você vai pegar uma pincelada de preto, lava teu pincel, aí você vai pegar uma pincelada de branco. Vai misturar os dois, você vai ter um tom de cinza. Digamos que você tenha o cinza chumbo, a cor. Você pode misturar ou você pode usar o cinza que você tiver. Vou deixar um pouquinho mais escuro, ele vai ficar mais parecido com o cinza chumbo aqui, ó. Com esse tom de cinza, agora você vai preencher essa segunda área aqui. Olha como eu vou deixando aqui as bordas. Não faça linha assim perfeita, sempre dá uma desmanchadinha. Certifique-se de que tá preenchendo bem o tecido, tá? Não é só para fazer um esfumaçado, você tem que ter tinta aqui, porque já nós vamos dar uma misturada. Então, preciso fazer um pouquinho mais. Misturo aqui no pratinho para eu ter certeza que os dois tons estão iguais. E agora aqui, eu tenho dois pontos de luz, uma aqui e outro maior aqui, ó. E tenho mais esse grandão aqui. Então, vou preencher aqui em volta. Continuo nessa área aqui do cantinho. Agora, eu vou lavar meu pincel de novo, já preenchi as áreas bem escuras. Eu vou colocar um pouco de branco, uma pincelada de branco, aqui, ó, nesse cinza, e eu vou ter um cinza bem mais clarinho. O que seria, se você tem todas as cores, seria o cinza mesmo, só cinza. Então, aqui, onde a gente já trabalhou, seria o azul hortênsia, aqui o cinza chumbo, e agora o cinza. Que eu vou preencher essa área toda aqui. E também essa área aqui, ó, que sobrou. Aqui a gente tem um branco. Mais um branco. Lavo meu pincel de novo. E vamos começar as misturas. Primeiro, eu vou pegar um pouquinho desse cinza no pincel. Essa área aqui, ó, bem central, onde você já tem um azul hortênsia, eu vou fazer várias manchinhas com o cinza em cima. O azul hortênsia, ele vai aparecer até aqui. Só que ele aparece nos entremeios desse outro tom de cinza. Agora eu vou pegar um pouquinho, aquele outro tom de cinza mais escuro, que seria o cinza chumbo. Aqui, ó, fiz mais um pouquinho aqui no cantinho. Você quer clarear o cinza, você põe branco. Você quer escurecer, você põe preto. Esse escurinho, eu vou fazer, eu vou dar assim, meio centímetro ali, e vou fazer uma borda em cima desse cinza. Aqui, ó, de uma ponta na outra. Em cima desse cinza. Aqui também, eu vou continuar, que na verdade vem bem no contorno ali, ó. Continuar com esse cinza bem escuro. Mais um pouquinho. Eu vou lavar meu pincel, porque eu quero ele bem limpinho. Eu vou pegar a tinta só de um lado dele, aquele cinza escuro. E eu vou trabalhar assim, ó, nessa posição.
fazendo uma sombra para cima desse azul. E essa sombra por aqui, ela vai sumindo. Desse lado aqui, a mesma coisa. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Coloco no pratinho. Tá vendo esse azulzinho? Eu vou fazer um batidinho de branco aqui em cima dele. O azul, ele vai aparecer. Só que ele aparece entre brancos. Eu venho por aqui. Agora eu vou pegar uma pincelada mesmo de branco. E eu vou colocar na borda. Até aqui. E aqui eu vou puxar um branco. Eu não vou chegar na borda ali, mas eu vou puxar um branco assim, ó. Puro, vai sobrar só um pouquinho do azul ali no cantinho. E aqui pode ficar assim bem lisinho, sem textura. Esse escurinho aqui, ó, eu vou chegar. Agora nós vamos voltar com aquele cinza mais claro, que seria só o cinza, a cor, né? Aí eu vou colocar em cima, aqui, ó, tá vendo essa linha redonda? Aqui dentro vai um batidinho em cima do azul. Não cubra todo o azul. Aqui também eu tenho um pouco ainda, ó, um pouquinho assim. Você vai se localizando aí pelas áreas. Limpo o meu pincel de novo. Vou escurecer um pouquinho aqui dentro dessa área. Isso vai realçar o branco aqui atrás depois. Cada vez eu lavo o pincel. Agora eu vou pegar o branco puro. Aqui, assim, ó, já deixo uma pincelada mais forte. Aqui pro lado eu vou dando pinceladas e ajeitando. O azul continua aparecendo. Aqui já até posso fazer uma linha com o branco. Você viu que aqui a gente tem azul, a gente tem cinza e agora o branco. Essas pinceladas não podem ficar assim, tipo, batidinho só. Você põe a tinta com um tipo de batidinho. Aqui também vai um pouco do branco, ó. Só que você não deixa assim crespinho. Você tem que ir bem de leve, ajeitando. Porque isso não é uma textura, isso é um brilho. Agora, essa parte maior aqui, eu venho só com o branco também em cima do cinza, fazendo um batidinho. Aqui, nessa linha de baixo, um pouquinho mais forte. À medida que vai subindo, vai ficando mais claro. Venha limpando com o pincel bem de leve entre uma cor e outra, sem espalhar e sem apertar. Aqui, ó, a gente precisa tirar essa divisão. Então, eu vou trabalhar com um pouquinho desse cinza mais escuro aqui, ó, que eu quero tirar essa divisão. Não é tirar, é deixar um pouquinho mais suave. Aqui também, ó, entre o cinza e o azul e o branco. Fazer mais um pouquinho da tinta. Você vai fazendo sempre assim no pratinho, para você manter o tom, ó. Essa cor aqui é igual a essa. Aqui também, essa divisão eu vou quebrar. Limpando o pincel, apertando, pincel com um pouquinho só de tinta.
Agora eu vou pegar um pouquinho do preto puro. Eu vou acentuar a sombra aqui, ó, dessa parte. Meio que pelo meio, assim, dando pinceladinhas. Vou acentuar o escuro aqui também, com o preto puro. E aqui na borda. Lavo o pincel de novo. Acho que eu vou entrar um pouquinho mais aqui. No teu risco vai certo, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui esse espaço. Agora eu vou colocar esse branco puro aqui. Uma pinceladinha. Primeiro eu tenho um branco puro aqui, ó. É uma pincelada assim mais forte. Que deixa, fica uma manchinha ali. Depois aqui. Aqui eu tenho uma pinceladinha também. Aqui eu tenho uma assim, meia lua. Aqui fica mais brancão. E depois aqui também. Vou colocando e daí não vou misturar. E vai sumindo. Aproveito esse branquinho aqui. Nessa área aqui eu tenho uma mancha maior. Aqui em cima eu vou acentuar mais. Essa área aqui também eu posso dar uma clareadinha. Você viu que aqui tem uma área de luz. Agora, essa área aqui também, vou colocar branco novamente. Já tá praticamente seco aqui embaixo. Tô colocando branco aqui nesse contraste. Pinceladinhas. Deixa aparecendo a cor de baixo, não é para preencher. É assim que a gente constrói um reflexo. Você vai lidando, você vai olhando onde tem mais luz, onde tem menos luz. Em algum lugar vai ser contraste, em algum lugar vai ser pinceladinhas. Aqui também, ó. Volto só limpando mesmo o pincel. Ele vai clareando, mas o azul continua lá. Eu volto assim, às vezes, tirando a marquinha do pincel. Essa área aqui também, ela é mais clara. Então, a gente volta com um pouquinho do branco em cima desse azul. Que não vai ser coberto, mas ele vai diminuir bastante. Você vai treinar e com certeza você vai conseguir. Não vou dizer pra você que é uma coisa fácil. Olha como o meu pincel vai dançando. Pronto, aqui. Agora eu vou usar o pincel zero para fazer uma linha. Aqui, ó. Toda a beirada, começando aqui do lado, em cima do risco. Aí eu venho trazendo aqui. Não tô deixando muito fininho, tá vendo? Tô deixando na largura mesmo do pincel. E eu vou fazer isso até o final. Já fiz o branco, agora eu vou pôr um ponto de luz aqui, ó. Não precisa ser exatamente na beiradinha. E do lado de cá tem um ponto de sombra. Essa área aqui, ó, que tá bem sombreada, vai um pouquinho de preto. Fazendo isso aqui.
Desse lado aqui, eu venho sumindo. Aqui a gente passou para a área cinza, aí vem sumindo. Isso. Pinceladinha de branco no pincel. Eu vou dar uma retocada na luz dessas maçãs, porque aqui já tá bem sequinho. Então, só um pouquinho do branco em cima. Aqui também vou pôr um pouquinho. Agora a gente espera secar. Com aquele pincel 8 ainda, eu vou pegar água com ele assim, ó. O pincel dentro da água. Viu? Saiu uma gota. Agora eu pego o azul hortênsia, misturo. Ele vai ficar bem molinho, mas ele não vai ficar correndo, escorrendo. E eu vou colocar nos cantinhos um pouquinho só para fazer uma sombra. Nem cheguei ali no cabinho. Um pouquinho só aqui. Nesses cantinhos todos. Aqui em cima só um pouquinho. Nem vou contornar a maçã e nem a folha. Desse lado aqui também um pouquinho. E agora eu vou acrescentar nesse azulzinho aqui um pouquinho do sépia. Olha o que acontece. Ele ficou bem mais clarinho. Você pode fazer com sépia puro, você pode fazer a cor aqui que você gostar. Eu só vou fazer um pouquinho de sombra pro lado esquerdo. Não tá reto aqui, viu? Ele tá assim, ó, oval. No meio mais escuro, aí eu vou diminuindo e vou diminuindo. Daí acaba ficando assim, tipo uma ponta. E pro lado de cá a mesma coisa. Mais ou menos na mesma altura você tem que terminar. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia puro e vou colocar bem aqui embaixo. E assim a gente vai concluindo esse trabalho, que eu achei que seria bem mais rápido, mas demorou um pouco mais. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E agora, o beijinho de hoje. Essa é a minha aluna Vera, que mora em Toledo, no interior do Paraná. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas procurando pinturas em tecido no YouTube. E desde 2017 se tornou aluna virtual Sonalu. Ela diz que faz o seu melhor. E o resultado disso podemos ver na bela pintura que ela nos mostra. Vera, hoje você vai ganhar o meu beijinho especial e os meus parabéns.